Olá, caríssimos alunos. Com o objetivo de darmos continuidade ao conteúdo acerca do Egito Antigo, vamos tratar sobre o reino de Cush. Foi o que ficou restando, né? Um pequeno conteúdo que fez parte aí em dado momento histórico do Egito Antigo e estava contextualizada justamente ali entre os séculos VIII e VI a.C., na região em que ficou conhecida como Núbia, na África, né? Então, o reino de Cush teve como capitais Kerma, em seguida Napata e depois Meroé. Ao longo de toda a história do reino de Cush, as suas relações com o Egito foram marcadas por instabilidades, alternando-se entre períodos de paz e cooperação e de guerras e turbulências. Em certas fases, o povo cuxita esteve submetido aos faraós egípcios. Em outros momentos, os cuxitas, por meio de seus faraós negros, dominaram o Egito. O reino de Cush ele representou a 25ª dinastia do Egito Antigo. Entre os faraós negros é possível citar Cashta, Pianki, Shabaca e Tawarca, alguns dos representantes faraós negros do reino cuxita. O término do domínio cuxita, em seu término, ocorreu com a invasão dos sírios. Então, quando os assírios invadem o Egito, é o momento ali em que, no século VI a.C., o reino cuxita ele chega ao seu final, né? Entre os aspectos sociais do reino cuxita, é possível destacar os seguintes. Houve um intercâmbio entre os egípcios e os cuxitas, e neste intercâmbio, este intercâmbio ele se manifestou no artesanato, por exemplo, na escultura, na arquitetura, na religião, nas técnicas militares e na escrita. Quanto à produção agrícola, os cuxitas cultivavam cevada, sorgo, trigo, linho, entre outros. Dedicavam-se também à pesca e à criação de animais, como bois, ovelhas e carneiros. Nas cidades cuxitas, destacava-se o comércio de ouro, marfim e peles de animais. Além de centros administrativos e religiosos, estas cidades cuxitas variava ali das atividades econômicas que se desenvolvia uma pluralidade dessas atividades, como por exemplo a fundição do ferro, a ourivesaria, quer dizer, a produção de uma série de objetos em ouro, a fabricação de móveis e utensílios agrícolas, produção de armas e de instrumentos musicais, como de tambores, harpas, flautas, e era um reino em que houve também o destaque da atuação de algumas mulheres que eram chamadas de rainhas-mães, que chegaram a ocupar cargos altos na administração do reino cuxita, na administração civil, por exemplo, no comércio, nos exércitos, na religião, e estabeleciam ali relações diplomáticas com outros reinos vizinhos. Há um texto que eu gostaria aqui então de trazer para vocês, que está localizado na página 77 do livro didático de vocês, que é da cientista social Elisa Nascimento, que trata desta atuação das mulheres no reino de Cush. Diz o seguinte a cientista: a tradição das rainhas-mães africanas estabeleceu-se em Núbia, portanto na região em que se localizou o reino de Cush, no atual Sudão, com a linhagem das Kentaques ou Candaces. Como observa o historiador John Eric Clarke,
Essas rainhas exerciam um poder por direito próprio e não na qualidade de esposas, ou seja, assumiam todas as responsabilidades de administração civil e militar. Cabe aqui uma advertência, diz a historiadora. De nenhuma forma estamos afirmando que na África não existia o patriarcado, o machismo e a opressão da mulher. Estamos tratando de um legado histórico que integra a tradição africana. E com este texto da cientista social Elisa Nascimento, nós concluímos o conteúdo acerca do Egito Antigo, tá certo? Vejam que com o término deste conteúdo, nós demos conta de todo o conteúdo que estava programado para este primeiro bimestre. Trabalharemos, como já estamos trabalhando, com atividades relativas a este momento histórico, mas também irei, em algumas próximas aulas, disponibilizar para vocês alguns documentários acerca desse momento histórico para enriquecer o nosso conhecimento deste período histórico, seja do período mesopotâmico, né, dos povos mesopotâmicos, seja em especial agora do Egito Antigo. Até uma próxima aula, e se alguém tiver alguma dificuldade, alguém estiver ainda tendo alguma dificuldade em relação ao desenvolvimento das atividades que estão sendo propostas no portal educacional do Instituto Sagrada Família, entre em contato. Lá pelo portal tem no mural de vocês espaço para que vocês possam me escrever, relatar a dificuldade. E assim, neste final de aula, eu gostaria inclusive de perguntar: alguém por acaso não conseguiu pegar o livro didático de história, por exemplo? Está tendo alguma dificuldade no desenvolvimento e na postagem de suas atividades? Entre em contato. Eu deixei lá no mural avisos, né, em relação, por exemplo, sim, a primeira atividade, infelizmente, não havia a disponibilidade de anexar as atividades, mas disponibilizei o e-mail para que naquela primeira atividade vocês pudessem me enviar. A metade me enviou, de fato, né? Importante que ninguém deixe de enviar, mesmo que o prazo aí já se excedeu. Está com dificuldade? Me escreva lá, envie suas atividades, que tudo será analisado adequadamente no momento certo. Até uma próxima videoaula, gente.